Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao canal Amplifier. Continuando a falar sobre a parte interna de um amplificador, hoje nós vamos falar sobre o circuito de espelho de corrente. Por que o circuito espelho de corrente tem esse nome? Ele tem esse nome porque copia ou espelha a corrente que passa de um transistor para o outro. Isto é, o que se passa no transistor da esquerda passa no transistor da direita, mas mantém o fluxo da corrente de saída independente da carga. Neste circuito, um transistor tem a base ligada ao coletor e o outro não. Mas os dois são ligados pela base. E notem que os dois emissores são ligados ao terra. Tá? Mais para frente eu vou falar sobre um componentezinho que é colocado aqui entre o emissor e o terra, tá? Para dar uma melhorada nesse circuito. O primeiro transistor é conhecido como transistor de referência, porque opera na região ativa e forma a corrente de referência. O segundo transistor, que espelha essa corrente, é denominado transistor de saída. A ideia básica é que se os dois transistores têm os mesmos parâmetros e estão em condições semelhantes, inclusive de temperatura e ganho, a corrente de coletor de um transistor será igual à corrente de coletor do segundo transistor. A corrente deste igual a este. Alguns projetos não têm um circuito espelho de corrente. É o caso desse. O que alguns projetistas fazem? Eles simplesmente põem um resistor. Normalmente esse resistor pode ter diversos valores, mas o mais comum é ter um valor aqui de 680 ohms. Nesse caso, o projetista resolveu que o valor seria de 4K7 ou 4.700 ohms. Este resistor tem dupla função. Ao mesmo tempo que serve de carga ao coletor do transistor do par diferencial, também polariza a base do amplificador de tensão. Por isso é muito importante casar o ganho dos amplificadores do par diferencial. Mas isso é uma praxe? Sim, todos os amplificadores têm que ser casado o par diferencial. Por quê? Porque senão vai gerar um offset. Aqui no offset, aqui na linha de 0 volt, vai gerar um DC. E aí você vai sentir isso no alto-falante. Nesse circuito aqui, que é um projetozinho que foi desenvolvido para amplificadores, vocês podem ver que ele também não tem o circuito espelho de corrente. Mas ele tem dois resistores, R2 e R3. Então, o equilíbrio desse circuito, basicamente, também depende do ganho desses dois transistores e dos valores de R2 e R3 serem bem próximo do que foi estipulado. Por exemplo, aqui 1K e aqui 1K. Então, é necessário que seja com 1% de tolerância. Por quê? Porque esse conjunto pode gerar na linha de 0 volt DC offset, tá? E vamos ter um problema na linha no alto-falante. Vamos melhorar? Sim. Opa, aqui tá ótimo. Nesse circuito também usa resistores, mas ao contrário do anterior, ele usa dois resistores com valores diferentes. Observem que aqui é 33 ohms e aqui é 680. Ele foi projetado dessa forma, não se espantem. Inclusive, tem um vídeo no canal desse amplificador montado em teia de aranha. Se vocês ainda não viram, dá uma olhadinha lá e diz o que vocês acham do desempenho, da performance desse amplificador. Aqui nós temos um circuito melhor projetado para o amplificador. Esse espelho de corrente aqui está junto
com a fonte de corrente. Por quê? Porque aqui é uma explicação um pouco mais detalhada. Observem o seguinte. Foi acrescentada a fonte de corrente, os dois transistores do par diferencial, as correntes estão aqui circulando, aqui é a entrada do VAS, mas observem aqui que no espelho de corrente foi colocado dois resistores, R5 e R6. Normalmente, quando se coloca esse circuito espelho de corrente desta forma, o amplificador tem um melhor desempenho. Por quê? Porque isso controla uma determinada corrente que passa por Q4. O transistor Q2 terá em seu coletor uma pequena fração maior de corrente comparado a Q1, porque Q4 está polarizado como diodo, VBE de 0,7, e faz referência a Q3. Para evitar o desequilíbrio das correntes do par diferencial, que aqui no caso 0,5, 0,5, coloca-se esses resistores, compensando assim a diferença que surgir nessa malha do par diferencial. Esses resistores também precisam ter valor baixo. Normalmente a tolerância deles é em torno de 1%. Aqui nós temos um amplificador que eu gosto muito, o Super Strong. Aqui temos o espelho de corrente em um amplificador bem melhor projetado. Com o par diferencial casado e o espelho de corrente mantendo a corrente constante, o amplificador sofre menos variações, ou seja, quase não sente desequilíbrio, o que melhora muito em termos de variações aqui no alto-falante. O desempenho do amplificador não é comprometido. Ele fica muito próximo daquilo que a gente espera. Mas esse amplificador também não é um high-end. Ele é muito bom, mas não é um high-end. Concluindo, se você tem bom ouvido, vai notar a diferença de som em um amplificador com espelho de corrente e sem espelho de corrente. E fica ainda uma pergunta. Pode usar outro componente sem ser transistor? Aqui no circuito de espelho de corrente, a resposta é sim. Pode-se usar o FET. Mas acontece que tem um problema. O FET ele é menos eficiente, tá? Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva, curta e comente. Mas, por favor, seja educado nos comentários. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a falar sobre outros estágios do amplificador. Bom dia e obrigado.